Eles dizem que o fracasso é um professor, mas poucos percebem que ele é um professor cruel, que cobra caro e raramente repete a lição. A maioria das pessoas fracassa não por falta de desejo, não por falta de talento e definitivamente não por falta de oportunidade. Elas fracassam porque seguem um padrão invisível, repetido geração após geração, como um feitiço silencioso que aprisiona mentes desde a infância. Desde cedo, somos ensinados a temer o erro, a evitar riscos, a buscar segurança em vez de propósito. Mas segurança é a prisão dos sonhadores. A verdade é brutal. A maioria das pessoas fracassa porque nunca parou para questionar se está no caminho certo. Elas simplesmente seguem o fluxo, acreditando que, se fizerem tudo como foi ensinado, um dia serão recompensadas. Mas esse dia raramente chega, porque o sucesso, ao contrário do que pregam os manuais antigos, não é uma consequência da obediência. É uma rebelião contra a mediocridade. A primeira causa do fracasso está na mentalidade. Mentalidade não é apenas o que você pensa menos. É o mundo invisível que molda cada decisão que você toma. É a lente através da qual você interpreta tudo: oportunidades, obstáculos, críticas, fracassos, e a maioria das pessoas opera com uma mentalidade de escassez. Elas acordam todos os dias acreditando que o mundo tem pouco a oferecer, que não há espaço para todos, que precisam competir, disputar, implorar por migalhas, e o universo, como um espelho impiedoso, reflete exatamente o que elas esperam. Henry Ford dizia: se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. Essa não é uma frase bonita para quadro na parede. É uma lei. A mentalidade é a semente do destino. Se sua mente é programada para o fracasso, você pode estudar, trabalhar, tentar menos, mas tudo que construirá será areia sob seus pés, até que mude sua forma de pensar. Nada ao seu redor mudará. O segundo erro fatal é a ausência de clareza. A maioria vive em uma neblina constante, confusa sobre o que quer, para onde vai. Elas confundem movimento com progresso. Estão ocupadas sim, mas ocupadas correndo em círculos, sem direção. Qualquer caminho serve, e quase sempre leva ao abismo. Pense em Edison, que falhou milhares de vezes até criar a lâmpada, mas cada tentativa era guiada por uma visão clara. Ele não estava tentando coisas, ele estava construindo um futuro específico em sua mente. Clareza não é apenas saber o que se quer, é ter uma visão tão intensa que você pode centelhear antes mesmo de acontecer. É o fogo que consome a dúvida, é o mapa que transforma o caos em estratégia. Quem não tem clareza vive à mercê das opiniões dos outros, das modas do momento, dos ventos da sorte e, inevitavelmente, naufraga. Mas até mesmo aqueles com mentalidade forte e visão clara podem fracassar se lhes faltar propósito. Porque sem propósito, tudo é peso, tudo é sacrifício, tudo é cansativo. Propósito é o combustível dos imparáveis. É o que fez Lincoln continuar mesmo após perder inúmeras eleições. É o que manteve Walt Disney criando, mesmo falido, mesmo zombado, mesmo desacreditado. A maioria das pessoas fracassa porque busca recompensas externas, dinheiro, status, aprovação menos, mas ignora a voz interna. E essa voz, quando silenciada por muito tempo, se transforma em vazio. E vazio é o prenúncio da desistência. O propósito não precisa ser grandioso. Ele precisa ser verdadeiro. Você precisa saber, em cada fibra do seu ser, por que está fazendo o que está fazendo. Porque nos dias em que tudo desmoronar e Els virá, será esse propósito que o levantará. Mas mesmo o propósito mais ardente é impotente, sem disciplina. E é aqui que muitos caem.
Porque disciplina não é glamour, não rende curtidas, não é romântica, é silenciosa, é levantar cedo quando ninguém vê, é repetir o essencial quando ninguém mais quer, é resistir ao prazer fácil em nome do objetivo maior. A maioria das pessoas fracassa porque está viciada em motivação e alérgica à disciplina. Elas esperam sentir vontade, esperam pelo momento certo, esperam pela inspiração divina, mas o sucesso pertence aos que agem sem depender de vontade. Napoleon Hill escreveu: a única limitação do homem é aquela que ele impõe a si mesmo, e disciplina é a ferramenta com que destruímos essas limitações. É a ponte entre quem você é hoje e quem nasceu para se tornar. Sem ela, você viverá eternamente nos rascunhos dos seus sonhos. Com ela, escreverá sua história em letras de aço. Só que nem mesmo a disciplina funciona sem ação consistente. E é aqui que muitos se perdem no labirinto da análise. Pensam demais, planejam demais, sonham demais e fazem de menos. Esperam a certeza, esperam garantias, esperam o sinal do universo. Mas o universo responde à ousadia, não há hesitação. Carnegie construiu seu império não porque sabia tudo, mas porque fazia antes dos outros pensarem. Ação é a linguagem dos realizadores. E o segredo é simples: começar antes de se sentir pronto, porque a verdade é que você nunca estará 100% pronto. Sempre haverá dúvidas, medos, riscos, mas a diferença entre os que vencem e os que fracassam é que os vencedores agem mesmo assim. Eles tropeçam, caem, erram menos, mas continuam, porque sabem que é melhor falhar tentando do que apodrecer esperando. E quando você age, o mundo responde. Mas nem sempre da forma que você espera. É aí que entra a adaptabilidade. A maioria das pessoas fracassa porque é inflexível. E criam um plano e se apaixonam por ele. E quando o plano falha, elas falham junto. Mas a vida não segue scripts. Ela testa, desafia, redireciona. Os grandes sabem disso. Thomas Edison ajustava, reconstruía, recomeçava, porque entendia que o objetivo era inegociável. Mas o caminho podia mudar. Adaptabilidade não é fraqueza a menos. É inteligência aplicada. É ter humildade para reconhecer o erro e coragem para mudar a rota. É saber que às vezes o plano A morre para dar espaço ao plano real, o plano que funciona, e só sobrevive quem se adapta. O resto desaparece. Mas a adaptabilidade por si só não garante o sucesso, se ela não vier acompanhada de resiliência. Porque, escute bem, você vai cair, você vai ser traído, rejeitado, mal interpretado. Você vai tentar e falhar, confiar e se decepcionar, acreditar e se frustrar. Isso é inevitável. O que separa os que vencem dos que desistem é o que fazem depois da queda. A maioria das pessoas fracassa porque acredita que o fracasso é o fim. Elas internalizam a derrota como identidade. Eu não consegui, então eu não sou capaz. Mas os grandes, os que mudaram a história, entenderam que cada tombo é uma lição disfarçada. Abraham Lincoln perdeu o emprego, faliu, perdeu eleições, enterrou o amor da sua vida a menos, e mesmo assim, insistiu, porque ele via o fracasso como um degrau, não como um muro. Resiliência não é não sofrer, é não parar. É gritar de dor e continuar andando. É ter cicatrizes e ainda assim manter o peito aberto para a próxima batalha. É saber que nada que vale a pena virá fácil, e ainda assim escolher tentar. E o combustível silencioso que mantém a resiliência viva chama-se gratidão. Sim, gratidão. Não como um clichê espiritual,
mas como uma arma de foco. A maioria fracassa porque só vê o que falta. Elas ignoram o que têm, desprezam o que já conquistaram, esquecem de onde vieram. E quando você só olha para o que falta, a sensação de escassez consome a alma. Mas os que vencem têm o hábito de agradecer menos, mesmo nas tempestades. Porque sabem que gratidão não é passividade. É lucidez. Ela muda sua vibração, muda sua energia, muda suas decisões. Walt Disney agradecia pelos fracassos, porque eles o redirecionaram. Edison agradecia pelas tentativas que não deram certo, porque cada uma o levava mais perto da descoberta. Gratidão é o antídoto contra a amargura. E um coração amargo nunca será fértil para o sucesso. Um coração grato, sim, esse floresce, mesmo em solo árido, mas mesmo calm. Gratidão. Você não irá longe se não aprender constantemente. A maioria fracassa porque acha que já sabe o suficiente. Elas estudam um pouco, me livro, fazem curso e acham que estão prontas. Mas o sucesso é um processo de atualização contínua. Ele pertence aos aprendizes eternos. Andrew Carnegie Cherkasy, de mentes brilhantes porque sabia que não poderia ser especialista em tudo. Ele buscava conhecimento com humildade e aplicava com velocidade. E é esse o segredo. Aprender rápido e aplicar mais rápido ainda. Cada erro é uma lição disfarçada. Cada crítica pode ser um espelho. Cada desafio traz embutido um upgrade, se você estiver disposto a enxergar. A maioria rejeita feedback, se fecha para correções, se protege do desconforto. Mas o crescimento mora justamente no desconforto. E quem não cresce, estagna. E quem estagna, fracassa. Aprender não é uma fase, é um estilo de vida. Agora, preste atenção. Tudo isso menos mentalidade, clareza, propósito, disciplina, ação, adaptabilidade, resiliência, gratidão e aprendizado é poderoso. Mas existe um erro invisível, um erro silencioso, que corrói tudo isso por dentro. O auto-engano. Fracassa porque mente para si mesma. Dizem que estão tentando, mas estão apenas sonhando. Dizem que estão trabalhando duro, mas estão apenas ocupadas. Dizem que não têm tempo, mas desperdiçam horas todos os dias com distrações que não os aproximam de nada. Dizem que ainda não é a hora, mas a verdade é que estão com medo. Medo do failure, medo de brilhar, medo do madar. O auto-engano é traiçoeiro, porque vem com palavras doces e justificativas lógicas, mas destrói silenciosamente. E só há um antídoto: brutal honestidade consigo mesmo. Olhar no espelho e dizer: eu poderia estar fazendo mais. Eu estou me sabotando. Eu preciso mudar. Essa honestidade é dolorosa, mas é libertadora. É o primeiro passo para a verdadeira transformação. E aqui, neste ponto, você precisa entender a raiz mais profunda do fracasso. Não a de sorte. Não é o sistema. Não é o chefe, o governo, os pais, o passado. A raiz mais profunda do fracasso é a falta de decisão. A maioria das pessoas está em estado de espera, esperando a coragem chegar, esperando o medo passar, esperando alguém dar permissão, esperando que tudo se alinhe. Mas isso nunca acontece. A vida não responde aos que esperam. Ela responde aos que decidem. Napoleão Hill disse em Decisão: é o ladrão de oportunidades. E ele estava certo. Decisão é o momento em que você traça uma linha no chão e diz: chega! É o ponto de não retorno. É onde a magia começa. Porque quando você decide de verdade, não só da boca para fora, mas com todo o seu ser, o universo se move, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, os recursos surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda,
Tudo muda, porque a verdadeira transformação começa por dentro. O sucesso não é uma escada que você sobe, é um espelho que você alinha. Quando sua mente, suas emoções, suas decisões e suas ações estão em harmonia, o mundo responde. E é por isso que a maioria fracassa, porque estão desalinhadas. Pensam uma coisa, sentem outra, fazem outra, desejam outra. Vivem em guerra interna. E ninguém vence por fora enquanto perde por dentro. A vitória começa quando você se torna um só. Quando suas palavras têm peso. Quando seus hábitos são coerentes. Quando sua vida começa a refletir seus valores, não suas desculpas. Esse é o ponto de virada. É o momento em que o fracasso deixa de ser uma maldição e se torna uma escolha. E você finalmente entende: eu posso ser mais, e eu mereço mais. E eu vou buscar mais, custe o que custar. E então, diante dessa nova consciência, tudo muda, porque você finalmente entende que fracassar não é um destino, é uma decisão silenciosa, tomada a cada dia em que você escolhe permanecer. Ou mesmo a cada vez que você aperta o botão de soneca e adia seus sonhos. A cada vez que diz mais tarde para o que importa e agora para o que te distrai. A cada vez que abaixa a cabeça diante da crítica, que engole sua voz para agradar, que espera a aprovação de quem nunca construiu nada. O fracasso, no fim das contas, não é um acidente. É uma rotina. É o acúmulo diário de concessões, medos, distrações e mentiras que você repete até que sua vida se torne irreconhecível. E o pior, tudo isso acontece enquanto você ainda tem tempo, ainda tem energia, ainda tem força. Mas um dia, essa janela se fecha. E o que era escolha se torna lamento. O tempo é um recurso não renovável. E a maioria só percebe isso quando já é tarde demais. Mas agora, neste exato momento, você tem uma chance. Uma chance de parar tudo, de romper o ciclo, de sua história com as próprias mãos. A decisão de não fracassar mais não é um evento milagroso. É uma série de compromissos silenciosos. Começa quando você se levanta mesmo sem vontade. Quando você diz não para o que não te serve mais. Quando você para de procurar validação e começa a buscar evolução. Quando você olha para seus fracassos e diz: eu aprendi e não vou repetir. Essa decisão muda a sua energia, seu olhar, sua postura. As pessoas sentem. O mundo responde, porque agora você não é mais um. Você é um com propósito, com fogo nos olhos, com verdade na voz, com a alma desperta. E ninguém pode parar alguém assim. Ninguém. Que o verdadeiro milagre acontece. A transformação silenciosa. Você não precisa anunciar nada. Não precisa postar nas redes. Não precisa gritar para o mundo que mudou, porque sua mudança grita por você. As pessoas começam a perceber algo diferente. Sua presença fica mais firme. Sua palavra ganha mais peso. Sua disciplina se torna exemplo. Sua clareza contagia. Sua visão inspira. E aqueles que antes duvidavam, agora te seguem. Não pouco, você os convenceu menos, mas porque você se tornou impossível de ignorar. O mundo é atraído por quem brilha de dentro para fora. E esse brilho não vem do ego, vem da verdade, da jornada, da dor transformada em força, da queda em impulso, do fracasso transformado em fogo. Você vai errar novamente, vai enfrentar tempestades. Mas agora você está diferente. Agora você entende. Agora você é aquele que sabe que a vida não acontece a você. Ela responde a você. E cada passo seu, cada escolha sua, cada pensamento que você alimenta, está construindo ou destruindo o seu destino. A maioria fracassa porque nunca despertou para esse nível de responsabilidade. Elas culpam tudo, menos a si mesmas. Enquanto culpam, ficam presas. Mas os que vencem,
assumem, tomam para si a dor, a luta, o caminho. E é isso que os liberta, porque não há nada mais poderoso do que um ser humano que decide que chegou a hora do vencer, hora de assumir o controle, hora de provar que nasceu para mais. Então, olhe ao seu redor, olhe para sua vida, para suas decisões, para suas desculpas, e pergunte a si mesmo: isso aqui é tudo o que eu sou? Isso é tudo o que posso ser? Ou eu estou dormindo acordado, vivendo metade de uma vida, por medo de ser quem realmente nasci? Para ser, a resposta pode doer, mas a dor da verdade é sempre menor que o arrependimento de uma vida desperdiçada. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado. E esse chamado não é externo. Ele vem da sua alma. Ele não grita. Ele sussurra. Mas, se você escutar, ele mudará tudo. Porque ele te levará a um lugar onde a maioria nunca chega. A versão máxima de si mesmo. Aquela que não aceita menos. Aquela que sabe o seu valor. Aquela que não fracassa menos porque não desiste. E finalmente entenda: o fracasso da maioria não é o seu destino. Nunca foi. Você não está aqui para repetir histórias. Está aqui para escrever a sua. Está aqui para ser o desvio estatístico. O milagre vivo. A exceção que prova que é possível vir do nada e conquistar tudo. Que é possível cair 1000 vezes e levantar 1001. Que é possível, sim, vencer. Não por sorte, mas por decisão, por disciplina, por fé inabalável no que ainda não se vê. E quando essa fé encontra ação, o impossível se curva. A vida se curva. E o mundo finalmente reconhece: você não é mais um. Você é o escolhido.